Olá, boa noite. Juntos mais uma vez para pensarmos sobre o Ceará que queremos no futuro. Que mudanças precisamos incorporar em nosso dia a dia para garantir a qualidade de vida da população nas próximas décadas? O programa Ceará 2050 convida você a pensar o futuro e hoje vamos falar sobre os núcleos regionais, espaços gerados a partir das demandas da plataforma e do diálogo com as 14 regiões do estado. A plataforma Ceará 2050 é um projeto coordenado pela Universidade Federal do Ceará e formado por cearenses, representantes de órgãos do governo, de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. A partir dos encontros realizados nas 14 regiões de planejamento do estado, em junho do ano passado, grupos de discussão do Ceará 2050 surgiram espontaneamente nos municípios visitados. Compreendendo a importância dessa regionalização do debate, a coordenação da plataforma assumiu a organização das iniciativas e criou a rede de mobilização do Ceará 2050. Com 8 núcleos em pleno funcionamento e 6 em organização, a rede é um embrião do processo de governança participativa e colaborativa da plataforma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui no estúdio, recebemos o coordenador da plataforma Ceará 2050, o engenheiro Antônio Miranda, e a professora e diretora-geral do IFCE Campus Aracati, Márcia de Negreiros Viana. Bem-vindos ao Ceará 2050. Vamos então começar nossa conversa falando sobre a criação desses núcleos. Professor Miranda. Natália, boa noite aos telespectadores. É um prazer muito grande estar junto aqui com você e com a Márcia para falar dessa rede de mobilização do Ceará 2050. Para falar desses núcleos de mobilização, nós temos que voltar um pouquinho no tempo ao momento do lançamento do Ceará 2050, que foi um evento muito bonito, uma multidão aqui no centro de feiras e eventos, certo? Teve uma apresentação muito bem feita e o governador Camilo Santana fez um discurso muito bonito, um discurso muito emocionante sobre a responsabilidade do Ceará 2050 de ser participativo e de abranger todo o estado do Ceará. Aquilo pôs da coordenação um sentimento de que nós teríamos que fazer realmente essa participação. Então, quando nós fomos, a primeira vez percorrer o interior, que nós estivemos nas 14 regiões de planejamento do estado, as pessoas queriam continuar discutindo, não queriam só aquele momento de discussão, né? E nós começamos já ali a dar início a esses núcleos onde houve maior facilidade, né? Depois, quando nós tivemos agora, esse ano, já de novo, voltamos novamente, nós fomos a primeira vez discutir os objetivos estratégicos do Ceará 2050. E agora, esse ano, nós fomos discutir os projetos estratégicos, discutir com a população. Nós tínhamos discutido aqui em Fortaleza e depois fomos nas 14 regiões de planejamento. E, nessa ocasião, nós sentimos, pelo interesse, pela participação, que estava o momento da gente realmente criar esses núcleos. E esses núcleos estão sendo criados dentro da ideia de que eles poderão ser, no futuro, núcleos de governança do Ceará 2050. Porque nós temos a certeza de que qualquer que seja o modelo de governança, que ainda a nossa proposta ainda está em discussão, ainda não foi validada pelo governo, mas qualquer que seja a organização que se pense para a governança do Ceará 2050, essa governança terá que ter núcleos de governança nas regiões do interior. Então, nós resolvemos, tá certo? Realmente partir para dar todo o apoio e já trouxemos os coordenadores 2 vezes a Fortaleza, já tivemos de volta nas regiões mais de uma vez e está tudo indo muito bem. Muita receptividade, muita participação. De junho para cá, então, já deu para ter um ano, né? Já deu para sentir um pouco assim, esse engajamento e até mesmo o resultado do que já foi assim, meio que planejado? Eu diria que sim. Mas eu preferia que a Márcia fizesse... Desse o diagnóstico dela. Ela está no campo, ela está à frente de um dos núcleos, está certo? Como é que aconteceu isso em Aracati? Bom, nós estamos lá, né, entre os 14 núcleos, que é o núcleo do litoral leste. Né, onde abrange
os municípios de Aracati, Icapuí, Palhano, Beberibe, Fortim, né? Então, esse núcleo, quando a gente recebeu, desde o momento que a gente recebeu lá em Aracati, houve uma boa recepção. A gente tem tido eventos com casa cheia, né? Isso é muito importante, por vir representantes de vários lugares. Claro que a gente sabe que muitas vezes um município manda mais representantes do que outros, né? É a questão de iniciar a questão da credibilidade do projeto. Às vezes as pessoas dizem assim, não, isso é 2050, está muito longe, né? Outros não, dizem 2050 é amanhã, então vamos começar a trabalhar hoje para as coisas acontecerem. Então, a gente tem tido uma boa receptividade, sim, é um projeto que nós consideramos, né? Eu que assumi, junto com a Ana Carla do Sebrae, a responsabilidade para iniciar o projeto do núcleo, né? Nós consideramos que é relevante esse comprometimento da sociedade civil em abraçar esse projeto. Qual é o principal anseio da sociedade? Muitas vezes a sociedade reclama que não é ouvida, né? E a partir do momento da criação desses núcleos, de um projeto como esse da Plataforma Ceará 2050, acho que a sociedade se sente um pouco mais contemplada. Os próprios municípios pequenos, que muitas vezes achavam que não eram ouvidos ou que até mesmo não eram, estão tendo, então, essa oportunidade. Eu diria que sim, Natália. O que a gente sente, primeiro, eu diria na sociedade brasileira como um todo, uma certa descrença em relação à administração pública. Na sociedade a gente vê que existe alguma coisa, outros planos já foram feitos, certo? Às vezes nós estamos, as pessoas nos perguntam, e vocês acreditam? Certo? Mas, por outro lado, a gente vê tanta gente querendo participar, tanta discussão. Essas nossas reuniões no interior, nas 14 regiões, elas foram muito ricas. Nós sabíamos, nós esperávamos algum interesse, alguma participação, mas nunca imaginamos que fosse ser além. Todas as classes sociais, desde o empresário ao profissional liberal, o funcionário público, o pequeno agricultor, as pessoas das comunidades indígenas, certo? Todo mundo foi para esses encontros e participando. E o que é interessante é que às vezes é uma discussão um pouco técnica, certo? E o que nós aprendemos é que as pessoas têm sim a habilidade de discutir, de entender os problemas. Uma dificuldade que existe realmente é que discutir no plano estratégico. Sim. Existe uma tendência, aí somos todos nós, tá certo? Todos nós temos uma tendência de puxar para o operacional e para o local. Então, quando você fala estratégico e estadual, certo? Às vezes as pessoas pensam que isso fica distante, mas então a gente tem que explicar que não. Nós queremos a visão daquela região em relação ao Estado. Nós queremos saber se a região está sendo atendida, está sendo contemplada no plano, se as questões da região estão lá presentes no Ceará 2050. E essa ida às regiões nos ajuda muito nisso. Nos ajuda realmente a entender melhor a região. Por mais que a gente conheça o Estado, eu trabalho eu sou cearense, mas me afastei para fazer o mestrado e voltei. Eu trabalho no Ceará desde 72, 73, então no interior do Ceará eu conheço bem, mas não é como uma pessoa que mora lá, que está no dia a dia. Então está acontecendo realmente isso, eu acho que a Márcia pode dar o depoimento, mas a gente sente que as pessoas querem participar, estão participando e estão dando ao Ceará 2050 a cara do Ceará, tá certo? Nós nos dizemos que nós não somos escritores do plano, nós somos tradutores da vontade. Sim. E isso está ficando muito fácil de fazer, porque as pessoas realmente querem dizer o que querem. Certo? Como foi dividir essas regiões, né, essas 14 específicas, conseguir juntar cada município de acordo com a sua região, dividir o Ceará por regiões ou por setores, por economia, por proximidade? Como foi esse critério? Nós adotamos o critério do Estado. Essas regiões são as regiões de planejamento do Estado. Tá certo? Foram as regiões que foi feito um estudo e definiu essas regiões como sendo as regiões de planejamento do Estado.
São nessas regiões que o Estado vai para fazer o PPA. Plano Plurianual do Estado é feito em cada uma dessas regiões. Então, nós estamos seguindo essa linha do Estado. Existem questões, inclusive um dos objetivos do Ceará 2050 é pedir uma revisão dessa regionalização. Nós temos como um dos objetivos, certo? E provavelmente será um projeto, não é que ela seja transformada, mas que se reestude para ver se realmente é a melhor divisão. Nós encontramos alguns problemas, por exemplo, o centro-sul, tá certo? Que a cidade mais importante é Iguatu. Sim. E Cedro, que fica lá na bacia do Salgado, e que está acostumada a se relacionar com a bacia, porque lá já existe o comitê da região hidrográfica, da bacia hidrográfica, já existe a COGÉ, já existe... Essas pessoas não se sentem tão ligadas a Iguatu, certo? Então, talvez precise se reformular isso, ou talvez não, talvez seja uma questão de conseguir engajamento a todos os municípios, tá certo? Mas um ponto que a gente sente em relação a essa regionalização é que o restante da administração pública ainda não se adequou. A Secretaria de Educação tem uma outra regionalização, a Secretaria de Saúde tem outra. Então, ao contrário, por exemplo, do que a gente vê na COGÉ, CAGES, CISAR e Comitê de Bacias, eles têm a mesma regionalização, facilita muito o entendimento, tá certo? Então, a gente tem que buscar essa igualdade, esse padrão para realmente conseguir vamos dizer, essa regionalização seja mais eficaz e ajude essa integração entre os diversos setores do governo. Mas só respondendo objetivamente a sua pergunta, nós estamos seguindo o padrão de regionalização do planejamento do Estado. Professor, fiquei curiosa, o senhor falou, os cearenses estão falando, né, seus anseios, enfim. É diferente do que se pensa do que tem no Ceará ou do que o Ceará tem para oferecer? Muitas vezes a gente já tem aquela característica X do que se encontra no Ceará, o que é possível tirar de riquezas do Ceará e talvez com essa proximidade, com esse planejamento mais estratégico, a gente encontrou alguma coisa diferente, assim, não, naquela região a gente não sabia que poderíamos extrair dali ou alguma coisa, ou então que a população está fazendo algo diferente, ou que surgiu com o tempo né, características diferentes de alguma região do Estado? Não, na verdade, a gente já tinha essa identificação, porque a gente conhece bem essa coordenação, tinha sido feito um diagnóstico muito bem feito do Estado, então já havia. O que foi surpresa para a gente foi que algumas iniciativas já estão avançadas. Por exemplo, o turismo no maciço de Baturité é uma discussão permanente, sítios se organizando em forma de a rota do café, certo? Então, coisas desse tipo, nós sabíamos que havia aí um potencial e que havia algumas iniciativas, mas não sabíamos que eram tão... Então, coisas desse tipo aconteceram, certo? A organização, por exemplo, no Cariri, da região metropolitana, está muito adiantada, as pessoas discutindo. O Vale do Jaguaribe, com seu comitê de desenvolvimento. Então, o que nós sentimos é que existe muito de decisão de avançar, de trabalhar, de criar coisas novas, mas aquelas potencialidades, aquelas características, praticamente já eram conhecidas por conta do diagnóstico e do nosso conhecimento do Estado. Certo? E o que a região leste pode oferecer? Primeiro, antes de mais nada, né, que eu não falei, boa noite aos telespectadores, Natália. Né? Obrigada. Então, assim, a região, eu acrescentaria o que o professor Miranda está comentando, que é uma agregação de valores, né? Muitas vezes a gente avança cada dia na questão da tecnologia, né, inovação. Então, vamos dizer assim, os comerciantes, por exemplo, né, os pequenos produtores, eles vão inserindo novas informações e muitas dessas informações, eles, para poderem trabalhar, para poderem vender os seus produtos, né, trabalhar num serviço bem mais amplo, eles realmente vão precisar se organizar mais.
Mas a gente sabe que a organização não parte só das iniciativas privadas, é um conjunto, né? Iniciativas públicas e iniciativas privadas. Então, a gente vê dentro do Litoral Leste, que, como o professor Miranda disse, especificamente Litoral Leste, existem os seus movimentos, né? Existe a questão do turismo, da questão do agronegócio, a questão de industrialização, mas que precisam, vamos dizer assim, começarem a conversar mais, né? Dialogar mais. E nós acreditamos que o trabalho da plataforma Ceará 2050 tem contribuído e pode vir contribuir muito mais quando o núcleo estiver organizado, porque eles não vão estar falando isoladamente, eles vão estar conversando, né? Porque a gente tem representações dentro do núcleo, recentemente formado, há 2 semanas, no caso do nosso, a gente teve até uma grata surpresa. Eu tive desde estudantes lá do IFCE, qual eu faço parte, querendo participar. Inclusive, viu, professor Miranda, tem um aluno nosso que ele é de uma outra região, mas ele disse: Márcia, eu quero ficar com você aqui no Litoral Leste participando, né? Então, a gente teve pequenos empresários, pequenos vendedores ambulantes. Eu tenho uma senhora lá que no final do evento do núcleo, né, da formação, ela chegou: olha, esse aqui vai ser meu produto, Márcia. Eu quero que você experimente, porque futuramente eu quero poder ser uma comerciante forte na minha localidade. Então, assim, existe esse momento é um momento de pertencimento, né? Onde a sociedade está dialogando, a comunidade do Aracati e de outros municípios tem essa questão, essa ansiedade que esse projeto venha a dar certo, né? O fortalecimento por parte dos articuladores, principalmente do governo estadual, é muito importante ao longo do tempo fazer com que esse comprometimento dentro das comunidades seja contínuo. Né? E é isso que a gente tem como base para o nosso trabalho dentro do Litoral Leste. Natália, deixa eu só complementar dessa criação dos núcleos, tem um fato interessante. Primeiro eu quero dizer, Márcia, que é muito bom, se tiver gente de fora, de outra região, eu acho que os núcleos têm que se formar dentro de uma certa informalidade. Isso. Tá certo? E isso tem sido sempre uma mensagem nossa. Tá? Por exemplo, no Vale do Jaguaribe, nós já encontramos o Comitê de Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe. Então, quando nós começamos a trabalhar, eles disseram: não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um subcomitê para discutir o planejamento, o Ceará 2050, plataforma Ceará 2050. E fizeram a primeira reunião, foi aprovado e se marcou então a reunião para formalizar a criação desse comitê, esse subcomitê de discussão, que hoje se transformou já no núcleo, mas no momento, certo? Aí mostra como nós fomos nos amoldando à realidade. Mas o Comitê de Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe pega um município do Rio Grande do Norte, que é Baraunas, tá certo? E eles fazem uma rotação. E a criação desse comitê de discussão do Ceará 2050 se deu na Câmara de Vereadores de Baraúna. Tá certo? E os vereadores de Baraúna ficaram empolgados e queriam participar. E eu tive que explicar: olha, esse é um plano para o Ceará. Agora, vocês serão bem-vindos como observadores. Sim. Certo? E se quiserem discutir um plano para o Rio Grande do Norte, pode contar com o nosso apoio, tá certo? Mas tem essa história que vai ficar nos anais do Ceará 2050, que o núcleo de discussão do Ceará 2050 no Vale do Jaguaribe foi criado em Baraúna, na Câmara dos Vereadores. Que sirva de exemplo, né, não? A gente então vai ter que fazer a nossa primeira pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.